um dos pontos principais na decoração da nossa casa é a iluminação. Hoje ela tem uma função, além de apenas iluminar, e sim decorativa. Ao meu lado, Wanda Pianoski, trazendo as novidades que o mercado oferece, e tudo isso Ponta Grossa já tem, graças à loja que sempre sai na frente, né, Wanda? Pois é, Rômulo, nós tentamos sempre estar à frente, né, com as novidades, e agora em final de abril teremos a feira de iluminação, onde provavelmente a partir de maio, segunda quinzena de maio, já estaremos recebendo as novidades para esse ano. Mas independente disso, os nossos representantes sempre nos mantêm informados do que está acontecendo de tendência, e com isso nós antecipamos algumas compras, como partes de iluminação, a parte de abajures. Então a gente não fica parado, né, no tempo, a gente está sempre se atualizando, mas com certeza a partir de maio teremos mais novidades. Olha só, e como nós falamos, além de hoje iluminar os ambientes, ela tem essa função de tornar a decoração ainda mais bonita, né? Transformar um ambiente cênico, seja ele com uma luz mais indireta, no caso de ambientes com televisão, ou até mesmo em salas de jantar com suntuosos luzes de cristal que nós temos aqui, inclusive novidades que chegaram recentemente na loja. Então, a parte de iluminação hoje, como você falou, faz parte da decoração, sim, tanto na parte de acabamento como decoração, como a parte funcional. Então, na parte de cozinha, de lavanderia, escritório, nós trabalhamos com as luminárias, mesmo que modernas, mas com luz diretas, né, que tem que ter luz. E na parte assim mais de aconchego, como sala de home, os quartos, nós trabalhamos com as luzes, um misto de direta para leitura e indireta para conforto. Então dá para trabalhar bem bacana nessa área. Olha só, e o interessante de tudo isso é que a iluminação Pianoski oferece, além dos luzes de cristal, para todos os bolsos. Isso é uma preocupação que a loja tem, que é interessante, fidelizar com todas as pessoas, né? Desde aquele que quer investir naquele momento um pouco mais, aquele que não pode. Isso é interessante, desde um plafond de R$20 nós oferecemos até um lustre de cristal. Eu acho assim que todas as residências, todos os lares merecem ter, né, o que há de mais bonito e o que é de conforto. Então nós procuramos trabalhar com peças de qualidades, num preço bom e justo, para que, como você falou, todas as residências possam ter uma peça bonita que ele gosta, ao chegar em casa, olhar e saber que, né, ele tem aquela peça. Então, como nós falamos, lustres, por exemplo, de cristal, para quem tem um ambiente não muito grande, a partir de R$140 pode ser colocado um pendente de cristal. E assim, conforme o ambiente, nós vamos ajudando. E favorecemos também na questão de pagamento, então hoje todos têm possibilidade de ter o seu objeto de desejo, né? Olha só. E Wanda, dentro das novidades em questão de luz, nós temos muitas coisas que acho que inclusive já são dessa nova tendência que nós vamos receber a partir de maio. Eu queria que você comentasse um pouco. Então, as tendências para esse ano, pelo que eu percebi, e vou ter mais conhecimento assim que eu vá até a feira, ainda continua as formas diferentes de acrílicos, com suas texturas, né, e modelagem, e também a parte de tecido. Então, alguns lustres assim, mais fechados para ambientes que requer mais aconchego, assim como o cristal em formas de lustres clássicos, como também nas formas mais leves, como os retangulares, os quadrados, né? Uma mistura de material entre o acrílico e o cristal vai ser na mesma peça. Então, isso assim nós vamos receber. Então, vai quebrar um pouco de só cristal ou quebrar um pouco só do acrílico. Então, ele vai ter um misto na mesma peça que vai ficar bem interessante. E Wanda, hoje essa preocupação dos designers é interessante isso, que quebrou aquele tabu, né? O cristal é só para ambientes mais sofisticados, mais clássicos. Hoje não. Nós temos peças aqui que são extremamente modernas, mas que tem um toque de cristal. Não totalmente, mas leva um pouco do cristal, que traz um pouco de glamour até o ambiente. Então hoje nós podemos misturar os estilos na mesma peça. Exatamente. Como você, às vezes, depois dá para filmar, por exemplo, a parte de vidro, né? E tem uma pedrinha em cristal, ou a parte de fio com cristal, né? Então tem peças que hoje você pode misturar sem perigo de estragar a beleza, né? Então, por exemplo, quartos na lateral da cama, pode ser tanto a mistura do tecido com o cristal, como pode ser só o tecido, porque às vezes se coloca na lateral de cama só cristal, incomoda a vista, porque fica aquele reflexo do prisma dos cristais e a pessoa não relaxa, e quarto é um lugar para relaxar. Então ele pode fazer o tecido para conforto e abaixo dele só uns detalhezinhos em cristais para fazer o acabamento, mas que não recebe a luz, né? Ele é uma luz mais indireta. Então, esse jogo de luzes para cada ambiente que é o fundamental para a escolha da compra, né, no caso.
Wanda, eu queria saber, além dos lustres que nós já recebemos, fora tudo que a loja oferece, nós temos umas novidades em abajures, né, que hoje são fundamental para um detalhe numa sala, num quarto, eu queria comentar um pouco mais. Então, nossas linhas de abajures, desde os cristais, né, que nós recebemos com preço muito bom, porque nós estamos conseguindo importar, né, ter esse contato direto com a importadora, então não está passando por atravessadores. Então nós temos, por exemplo, peças em cristais, em abajur, que seria um preço, digamos, de 250 a 300 reais por 105 reais, né? Ou os maiores por 200 e pouquinho, quando seria uns 400. Então temos e recebemos agora esses abajures, inclusive com toque, que você não precisa procurar o interruptor à noite, só encostou nele e já acende. E também recebemos os com tecidos, algumas formas de tecidos diferentes, com estampas, que também mantém aquela ideia do abajur clássico, mas com um pouquinho de modernidade. Wanda, eu queria saber o seguinte, o abajur é para fazer um detalhe também além da iluminação. Eu queria saber o seguinte, aqui nós estamos no nosso fundo as arandelas, que eu queria saber assim, aonde nós podemos aplicar e como devemos usar. Temos que combinar com o nosso lustre, muitas dúvidas do nosso telespectador, que às vezes não usa um trabalho de um profissional e quer fazer por conta própria, que as nossas consultoras estão aptas para ajudá-los. Estou certo, né, Wanda? Sim, com certeza. Os profissionais sempre vão estar dando esse apoio. Eu acredito assim, que quando está muito próximo do lustre central com a parede, é necessário que ela combine entre si. Quando não estão muito próximos, não há necessidade. Então, por exemplo, você tem um lustre embutido, né, ou um bem clean, e quer pôr uma arandela de cristal num corredor ou num hall de entrada, não tem problema nenhum. Não é necessário, porque também o exagero na combinação, fazer todas a mesma família, também não fica muito bacana. Então é bom você misturar. O que eu sempre sugiro é assim, se você está trabalhando com cromado, trabalha tudo com cromado, ou com dourado, que hoje está um pouco menos, mas se for a linha dourada, toda dourada. Assim, só não misturar muito no mesmo ambiente cores. Ou então você colocar, por exemplo, uma peça rústica na parede com uma mais moderna no meio. Então a gente tenta assim equilibrar, fazer um equilíbrio que, olhando as duas peças, elas combinem entre si. Mas não precisa ser igual, não. Aqui nós estamos numa área mais voltada para a parte interna, né, Wanda? Que é para fazer, além de tudo, detalhes decorativos, né, detalhes que enriqueçam a decoração e valorizem. Que além de iluminar, cada uma tem uma função aqui também, ou como que é? Só decorativa? Nós temos também essa preocupação. Essa parte que eu falo para você, por exemplo, a parte de cristal ou a parte em vidro, ela é um pouquinho mais forte a iluminação. Então ela serve para hall de entrada, corredores, para o próprio quarto, mais afastado da cama. Se for, por exemplo, numa cabeceira de cama, eu já sugiro as mais assim, ofuscante. Por exemplo, essas que estão acesas aqui, né, elas já são uma luz mais suave, entendeu? Então não precisa ser tão forte. Então, num contexto assim de conforto, vidros mais espessos e leitosos dão mais conforto numa área de quarto, por exemplo, ou sala de home. E as de cristais você pode colocar num corredor, numa sala, num hall de entrada. Então você trabalha com os ambientes. Então tem todos os tipos. Tem o vidro mais leitoso espesso, tem o mais fino, tem arandelas próprias para banheiro, tem arandelas próprias para hall de entrada. Por exemplo, essa aqui que eu acendi agora, vejo que ela é mais forte. Então ela tem um design moderno e pode ser colocado no banheiro, porque ela ajuda no auxílio da maquiagem ou na barba, alguma coisa assim, né? Essas mais opacas, já mais para quarto. E assim sucessivamente a gente coloca conforme o lustre. Então olha só, aqui é só uma amostra do que a iluminação Pianoschi oferece. Nós temos também a linha da parte externa, que nós já evidenciamos recentemente, mas nós vamos mostrar mais novidades em breve. Inclusive, nós vamos fazer uma visita aí numa residência, né, Wanda, para mostrar tudo isso na prática, né? Ver aqui é uma coisa, agora ver num ambiente é totalmente diferente para o nosso telespectador compreender. Sim, nós já estamos preparando a residência que vai nos receber. Nós não vamos mostrar, logicamente, qual seria, mas vamos mostrar o efeito dela na prática. Então, cada ambiente, por exemplo, nas banheiras, as luzes azuis, ou então sala de home, arandelas indiretas, tudo isso para facilitar a visualização na aplicação, né? Então vai ser muito interessante. Vamos torcer que nós façamos logo esse vídeo, né, para que os clientes sejam favorecidos na escolha depois. Olha só, então para você que está construindo, reformando, na hora de pensar na iluminação Pianoschi. Para finalizar, a Wanda vai deixar o convite especial
para vir conhecer um dos pontos que é difícil alguém não conhecer já, né, Wanda? É verdade, Rômulo. Graças a Deus nós podemos dizer que estamos muito felizes. Agora em julho já vão fazer 12 anos nesse mesmo endereço. Estamos recebendo muitas pessoas de fora das imediações e aqui mesmo, né, nós temos uma aceitação muito grande, porque o que nós temos recebido de retorno dos clientes é que nós temos qualidade e preço e também conhecimento técnico, que eu acho que é um dos quesitos importantíssimos na hora de atender o cliente. Então, com esse conjunto de atrativos para o cliente, faz com que nós estejamos assim sempre dispostos a fazer mais, né? Então, ficamos felizes com que o cliente venha e dê esse retorno, né, para que nós possamos melhorar. Mas estamos aqui na rua Baldino Tax, 876, esquina com Júlia Vanderlei, como diz o Rômulo, acho que a maioria já conhece. E trabalhamos também com horário marcado, para quem não tem horário, no horário comercial, agende conosco que nós atenderemos fora do horário comercial, para que você consiga ter os nossos produtos, que não seja por causa de horário. Então, olha só, fica aí a dica para vocês, Iluminação Pianosc 3223-3238. Beijo, Wanda.